Olá, pessoal, boa tarde. Uma boa tarde para você. E a Casa de Leis virou a Casa da Revolta. A votação do projeto que prevê a suspensão da cobrança de pedágio na terceira ponte terminou em confusão. O tumulto começou quando um deputado pediu mais tempo para analisar a questão. Manifestantes protestaram, ocuparam salas da Assembleia e chegaram ao gabinete da presidência. E o grupo continua ocupado no local. Afirma que só deixa a casa quando o projeto for aprovado. E hoje, os médicos também prometem caminhar até a Assembleia Legislativa. Um protesto por melhores condições de trabalho. Capixaba tenta entrar ilegalmente nos Estados Unidos e morre afogada. Ela atravessava o Mar do Caribe em um bote com 18 pessoas. Liminar da Justiça determina o fim da greve dos caminhoneiros. A BR-262 em Viana foi liberada, mas outros trechos continuam interditados no Espírito Santo. Comprou geladeira nova e usa caixa de isopor para conservar os alimentos. A Vanessa tenta resolver o problema, mas esbarra na falta de respeito com o consumidor. Justiça determina o fim da intervenção na Igreja Maranata. Família encontra morto jovem que foi sequestrado e levado num barco por 3 homens. Ele foi assassinado com 10 tiros. Abra as portas da sua casa e deixe a saúde entrar. E saúde tem nome, Doutor João. A gente vai conhecer a história do Patrick. Ele tem só 32 anos, está passando por um momento bem difícil, depressivo, já está afastado do trabalho. O Doutor João vai falar muito sobre depressão, não perde não. Continue com a gente, o Tribuna Notícias primeira edição volta em 1 minuto e traz ainda muitas ofertas de emprego. Legislativa do Estado ocupada por manifestantes. Eles prometem não sair de lá até a votação do decreto que pede o fim da cobrança do pedágio na terceira ponte. O clima ficou tenso na hora em que os manifestantes invadiram a presidência. O tumulto começou porque um dos deputados pediu vistas para que a matéria fosse analisada com mais tempo. Depois que o deputado Gildevan Fernandes, do PV, provocou o fim da votação do projeto que acaba com a cobrança de pedágio na terceira ponte, através de um pedido de vistas, que concede mais tempo ao parlamentar para análise da matéria, manifestantes que acompanhavam a sessão ficaram revoltados e invadiram a presidência da casa. Com cartazes na mão, eles bloquearam a passagem à sala do presidente e disseram que só sairiam de lá depois que o projeto fosse votado. É a nossa casa aqui, sabe? Nós estamos aqui por direito. Nós temos a obrigação de exigir o nosso direito. Nós vamos sair daqui só quando for votado o projeto e acabar com essa roubalheira. Durante a noite, eles receberam algumas visitas, entre elas a do deputado Euclério Sampaio, do PDT, autor do projeto de decreto legislativo. O parlamentar lamentou a decisão do colega. Foi a atitude que é regimental, é legal, mas é antidemocrática de pedir vistas. Sabe que é um clamor popular, o povo anseia e esse pedágio já está pago e, lamentavelmente, é um direito do parlamentar, mas nós temos que analisar o momento em que foi feito. A assessoria militar da casa dispensou a presença da polícia no local e também liberou os seguranças que trabalhavam desde a manhã. Cerca de 80 manifestantes ficaram dentro da Assembleia, que permitiu, inclusive, a entrada de alimentos no local. São exatamente 10 horas da noite e a partir de agora nós não podemos mais acompanhar o que acontece com os manifestantes que permanecem dentro da Assembleia Legislativa. A Secretaria de Comunicação da Casa pediu à imprensa que se retirasse do local. Bem, nós tivemos algumas portas quebradas, nós tivemos alguns incidentes aqui dentro, então nós não temos como, a Assembleia não tem como garantir a integridade física dos profissionais da imprensa. Por isso que nós estamos pedindo. Não há nenhuma ordem para que vocês deixem essa casa, mas enquanto uma casa legislativa, enquanto uma instituição, se a gente não tem garantia nem para os nossos servidores, nós não podemos garantir que a imprensa tenha também garantia sobre
a integridade física de qualquer um dos profissionais. Do lado de fora, manifestantes armaram uma barraca para passar a noite e nem a chuva impediu que mais pessoas se juntassem a eles para aguardar o desfecho da história. O deputado Gildevan Fernandes conversou com a nossa equipe sobre a decisão tomada na tarde desta terça. Ele não se arrepende, disse que pretende analisar a matéria com calma. Isso é natural no parlamento, que haja um tempo de reflexão e de estudo sobre todas as matérias. Até porque dessa decisão da Assembleia Legislativa, há uma expectativa de que o povo será atendido. Se o projeto tiver vícios de inconstitucionalidade ou outras ilegalidades, o povo vai se frustrar da mesma forma. E apesar do clima de aparente tranquilidade, hoje na Assembleia há um impasse. Manifestantes dizem que só saem depois de negociar. E o outro lado diz que só negocia depois que todo mundo sair. E aí? Diferente de ontem, o clima na Assembleia Legislativa hoje pela manhã era tranquilo. Alguns manifestantes passaram a noite em barracas do lado de fora. Um grupo maior continua no gabinete da presidência. Eles espalharam cartazes e não quiseram conversar com jornalistas. Seguranças e a polícia militar estavam na porta. Funcionários foram dispensados do expediente. Garagem fechada, recepção fechada, os seguranças falando que não ia ter expediente. Amanhã de quarta-feira, aqui na Assembleia Legislativa, é de impasse. Os manifestantes prometeram continuar aqui e só ir embora depois que o decreto for votado pelos parlamentares. Já os deputados só vão se reunir para votar o decreto depois que eles abandonarem a sede do Legislativo Capixaba. Ontem, antes da votação do decreto, o deputado Gildevan Fernandes pediu vistas, um tempo maior para analisá-lo. O procurador-geral do Estado disse que o decreto legislativo não pode suspender a concessão de um contrato. Há uma ofensa aí ao ato jurídico perfeito, que é um princípio constitucional, que o Estado tanto defende nessa luta pela preservação dos recursos dos royalties, e me parece contraditório você defender uma postura com relação aos contratos que distribuem royalties e agora com relação a um contrato que explora a rodovia do Sol e a ponte que liga Vitória a Vila Velha, adotar uma postura diferente. Segundo a Procuradoria, a rescisão do contrato com a Rodosol custaria aos cofres públicos cerca de 500 milhões de reais. E o governo teria que arcar com os gastos de manutenção da ponte. Se o decreto for aprovado nos próximos dias, o futuro da terceira ponte pode ser decidido na Justiça. Por óbvio, a gente respeita a Assembleia Legislativa, qualquer decisão que seja ali proclamada, e me parece também que, se por acaso esse decreto for aprovado e entrar em vigor, que a concessionária tem legitimidade para ajuizar uma ação e questionar em juízo sua constitucionalidade, sua legalidade. Bom, e os médicos do Espírito Santo também fazem um protesto hoje. Pela manhã, o sindicato fez uma fiscalização no Hospital das Clínicas. Às 5 da tarde, os profissionais saem em caminhada do Conselho Regional de Medicina, em Bento Ferreira, até a Assembleia Legislativa. Entre as reivindicações estão melhores condições de trabalho e remuneração. Os médicos também são contra a vinda de profissionais de Cuba sem a revalidação do diploma. Liminar da Justiça determina o fim da greve dos caminhoneiros. Foram 3 dias de mobilização. Até o final do dia, policiais rodoviários pretendem garantir o cumprimento da lei e liberar as estradas. A BR-101, na altura do bairro Marcílio de Noronha, em Viana, estava liberada. O ponto de mobilização dos caminhoneiros desde segunda-feira, esse cruzamento também estava livre. O protesto, previsto para terminar somente amanhã, acabou antes da data, por força de liminar da Justiça Federal, que determinava a liberação das rodovias federais. Para garantir o cumprimento da lei, policiais rodoviários federais foram para a pista. Ao todo, seriam 40 homens que formam a Força de Choque. O grupo não teve dificuldades em livrar as rodovias federais. Em questão de minutos, o trânsito fluía normalmente. A única lembrança da manifestação eram veículos deixados pelos donos estacionados no acostamento. Daqui, a equipe da Força de Choque se desloca para os outros pontos de interdição nas rodovias. A ordem é fazer cumprir a liminar federal para que os caminhoneiros liberem todas as estradas estaduais e que até o final do dia de hoje elas estejam livres. Bom, e de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, hoje pela manhã, 3 trechos da BR-101 ainda estavam interditados. Em Conha, Rio Novo do Sul e Atílio Viváqua. A rodovia do contorno foi liberada ontem à noite.
E como você viu na reportagem, a BR-262 foi liberada hoje logo cedo. Quarta-feira com ótimas ofertas de emprego para você. Começamos com chances para analista de projetos, ajudante de carga e descarga, assistente de departamento pessoal, executivo trainee, supervisor de produção e analista de combustível. Cadastro pelo site www.rhopen.com.br. Mecânico é assassinado a poucos metros da casa dele em Viana. A esposa ouviu os tiros e já encontrou o marido morto no meio da rua. O mecânico Alexandre Firme dos Santos, de 36 anos, foi morto no meio da rua, no bairro Primavera, em Viana. Ele havia acabado de sair de casa. Segundo a mulher dele, o mecânico estaria levando objetos pessoais para uma pessoa, quando teria sido abordado pelo criminoso neste ponto. Os objetos que ele levava sumiram. O crime aconteceu por volta das 7 horas da noite de ontem. Ao sair de casa, Alexandre não deu 100 passos e acabou encontrando a morte exatamente neste local. Foi assassinado com 4 tiros. A mulher dele estava em casa, ouviu tudo. Quando saiu para ver o que tinha acontecido, encontrou o marido morto. Ainda não se sabe qual foi o motivo do assassinato. O casal morava no bairro há menos de um mês. Os vizinhos pouco conheciam Alexandre e a esposa. Logo após o crime, ela saiu de casa e não mais voltou. Na noite de terça-feira, um outro jovem foi baleado de raspão no mesmo bairro. Justiça determina fim da intervenção na Igreja Maranata. A administração deve voltar para a antiga diretoria, excluindo os que estão sendo acusados de crimes como estelionato e formação de quadrilha. A intervenção acontecia desde o dia 22 de março. O sonho da Vanessa era comprar uma geladeira daquelas que vem com tudo, bonita, né? Até o pinguim vem em cima. Pois é, Torino, mas tudo funcionou tão bem que agora ela precisa guardar os alimentos numa caixa de isopor. Uma compra que deveria ter dado conforto se transformou em dor de cabeça. Desde que a tão sonhada geladeira foi entregue, Vanessa acumula reclamações. Começou a congelar dentro da geladeira. A gente ligava para a assistência técnica, eles pediam para a gente desligar por 6 horas, por 12 horas. Aí passava a noite desligada, no dia seguinte voltava a funcionar. 3 dias depois, a mesma coisa, fora os roncos que ela dá à noite. A relação entre consumidor e fabricante já começou abalada. A compra foi feita pela internet. O prazo de entrega era de até 6 dias úteis, mas a geladeira chegou após 45 dias. O problema com a geladeira já vem se arrastando há quase 10 meses. E mesmo com um eletrodoméstico de quase R$2.000 na cozinha, Vanessa tem que improvisar. E é esta caixa térmica que vem quebrando o galho da família. A proximidade do fim do prazo de garantia deixa Vanessa ainda mais preocupada. Daqui 2 meses vai vencer, né? Eu acho que eles estão meio me cozinhando em banho-maria para vencer a garantia e para perder o contato comigo, porque eles não vão ter mais vínculo nenhum, né? Tratando-se deste tipo de modelo, Vanessa não foi a única a entrar numa fria. Na internet é possível encontrar diversos vídeos onde consumidores manifestam total insatisfação. Isso aqui, ó, tá tudo cheio de gelo, entendeu? Gelo, nós compramos, todos os dias nós temos comprado sacos de gelos e colocado aqui dentro da geladeira. Por quê? Porque não tem outra solução. O que nós fizemos, olha aqui, tem uma semana que nós estamos esperando o técnico e nada aparece. Em março, a presidente Dilma Rousseff divulgou um pacote de políticas de proteção ao consumo. O pacote vai contar com uma lista de produtos considerados essenciais e que vão ter que ser trocados imediatamente em caso de problemas. A lista ainda não está definida, mas fogão e geladeira tem prioridade no PROCON. A gente pede a essa consumidora e a todas as outras que estão nos assistindo que sempre que tiverem problemas, sobretudo com fogões e geladeiras, busquem o PROCON, porque fogões e geladeiras são considerados pela doutrina como produtos essenciais. E o produto essencial ele tem que ser imediatamente substituído sempre que ele apresentar defeito dentro do prazo de garantia. O telefone para denúncias no PROCON é o 151. Sobre o caso da Vanessa, a GE, fabricante da geladeira, informou que vai resolver o problema. Só aguarda o laudo técnico, que fica pronto ainda hoje. 3 de julho, quarta-feira, vamos ler em A Tribuna. A Assembleia ocupada.
Manifestantes dizem que só saem depois que o projeto que acaba com o pedágio na terceira ponte for votado. Golpistas oferecem kit limpa-nome por R$20. Chefão do tráfico em Vila Velha é preso quando se escondia debaixo da cama. Capixaba morre ao tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Não deixe de ler também nesta edição do Jornal A Tribuna. No AT2, novo show com Patati Patatá. Papa diz que protestos no Brasil são justos. E no suplemento, 30 mil imóveis em construção na Grande Vitória. Jovem que foi sequestrado e levado num barco por 3 homens é encontrado morto. Ele foi assassinado com 10 tiros. A família acredita que ele tenha sido morto por engano. O que a família temia aconteceu. A angústia acabou em tragédia. A gente só quer justiça, mais nada. Só justiça que era pra ele estar vivo aqui com a gente, mas não tá mais. Ele só tem apenas 16 anos, na idade do meu filho. O corpo de Gabriel Melo França, 16 anos, foi encontrado numa ilha conhecida como Areinha, próxima à Ilha das Caieiras, em Vitória. Dezenas de curiosos acompanharam o trabalho de resgate feito por policiais civis e bombeiros, mas foi o pai e o avô que encontraram Gabriel, desaparecido há 2 dias na Ilha das Caieiras. No último domingo, por volta das 10 da noite, era neste ponto da praça que Gabriel estava. De acordo com testemunhas, 4 homens armados chegaram próximo a ele e o obrigaram a entrar num barco. Logo depois do desaparecimento, a família procurou a polícia. Assim que a mãe dele ficou sabendo, a mãe dele pegou e foi até o DPM, nós fomos junto com ela. Pedimos a polícia apoio, a polícia falou que não poderia fazer nada, que eles só podem agir em terra e mais não pode agir. Amigos e parentes não conseguiam entender o porquê tiraram a vida de Gabriel de forma tão precoce. Agora mais um adolescente foi para debaixo do chão. Até quando a gente vai continuar com esse crime, meu Deus? A frente fria que chegou ao estado deixa o céu encoberto com chuva em todas as regiões. O inverno também derruba as temperaturas. Lua minguante. Veja mais. Na Grande Vitória, em Vila Velha, mínima 17 graus, e em Cariacica, máxima 26. Na região norte, mínima de 19 em João Neiva e São Mateus e máxima de 25 em Linhares. Máxima de 28 graus na região sul, em Cachoeiro do Itapemirim, e mínima de 19 em Iconha. Na região serrana, em Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante, mínima 13 graus. E em Domingos Martins, máxima 23. Maré alta neste momento com 1,10 m e baixa às 6h20 da noite, com meio metro. Capixaba tenta entrar ilegalmente nos Estados Unidos e morre afogada no Mar do Caribe. Silvinha da Silva Braga, de 47 anos, estava num bote que afundou na madrugada de domingo. Ela saiu de Alto Rio Novo, noroeste do Espírito Santo, e queria trabalhar em Nova York. O naufrágio aconteceu na colônia francesa de Saint-Martin. No barco estavam 14 brasileiros, incluindo o marido de Silvinha. Ele não se feriu, mas outras 2 pessoas morreram. O Ministério das Relações Exteriores tenta liberar os corpos dos brasileiros. A tristeza é profunda. Quem sofre com a doença perde até mesmo a vontade de viver. Depressão é coisa séria. Uma doença, Ingrid, que deve ser tratada. Durante a visita à casa de uma família de amigos do TN, Dr. João encontrou o Patrick, um jovem que passa por esse momento tão difícil. Você já viu o Dr. João em casa, na casa aqui da Dona Lourdes, do seu Joaquim. E nessa família a gente também conversou com o Patrick. Na verdade foi o Patrick que chamou pra gente fazer essa visita aqui, né, Patrick? E, inclusive, né, Patrick, a sua mãe andava meio tristinha e você acabou também que tá com depressão, né, Patrick? Verdade. Como é que começou tudo isso? Tem tempo? Tem uns 2 anos já, há 3 meses afastado. A pressão no trabalho, sabe? É muita coisa que vai acumulando, eu não consigo soltar da minha mente. E tô meio que perdido, não sei aonde pisar, o que fazer para melhorar. Você faz tratamento com psicólogo também? Faço, psicólogo, psiquiatra.
uma barreira que está difícil de passar por ela. Vamos ouvir o doutor João, então? Patrick, nós temos basicamente, a grosso modo, 2 tipos de depressões. É a depressão reativa e a depressão endógena. A depressão endógena, a que eu observo que talvez você tenha algum traço da dona Lourdes, da senhora sua mãe, a gente traz ela do berço. Acredite que é uma deficiência de serotonina, que é um transmissorzinho no cérebro. Tem que tomar remédio para normalizar essa serotonina. A outra depressão, chamada depressão reativa, ela é consequência de algum fator na sua vida: morte, separação, emprego, casamento, noivado, aborrecimento. Tudo isso mexe no nosso eu. Agora observa, por mais que depressão seja um fantasma, o que a depressão quer de você? Ela quer que você lamba as feridas. Quando você entra em depressão, significa que tem um monte de coisas dentro de você não resolvidas. Você precisa de quê? De motivação. A motivação vem de 2 formas. Ela vem do medicamento, normalizando os neurotransmissores, principalmente serotonina. Existem outros, dopamina, adrenalina, noradrenalina, mas o principal aí é a serotonina. E você fazendo uma avaliação, fazendo uma limpeza interior na mente para saber o que mexeu com você, que fez com que você parasse para ter tempo para analisar o que está acontecendo dentro de você. Depressão se trata mais ou menos com 6 meses a 1 ano, quando é reativa, é consequência de algum problema. Quando ela é crônica, quando ela vem de infância, lamentavelmente o tratamento é a vida inteira. No seu caso, dá para você imaginar o que possa ser? Não vou abaixar a cabeça para nada, não. A doença. Eu vou viver minha vida normal. Se tiver que tomar os remédios, eu vou tomar. E deixar de viver jamais. Eu não vou baixar a cabeça para nada. Isso é o primeiro comprimido que você deve tomar para depressão logo que acordar de manhã cedo, meu irmão. Beijão para você, Patrick. Nós queremos ver o seu sorriso, tá bom? E que tal você receber a visita do Dr. João na sua casa? Mande um e-mail para doutorjoãoemcasa@gmail.com. Polícia prende criminoso suspeito de envolvimento em vários assassinatos. O Wallace de Jesus Santos, 31 anos, tem como profissão ajudante de pintor. Mas para a polícia, a ação principal dele é outra. As informações que chegam para a gente aqui na delegacia são de que ele está envolvido em vários crimes aqui no município de Serra. Tanto tráfico, homicídio e roubo. O Wallace é suspeito de envolvimento em pelo menos 8 mortes, a maioria na região do bairro Novo Horizonte, na Serra. 7 desses crimes aconteceram entre os meses de setembro de 2012 e janeiro deste ano. Uma das vítimas é José Neto Rosa Barros. Ele foi assassinado no início da manhã do dia 19 de janeiro, após ter discutido com Wallace dentro deste bar. O tio do criminoso e um amigo dele confirmaram à polícia o envolvimento de Wallace no crime. Wallace tem 4 mandados de prisão em aberto. O delegado acredita que com a prisão de Wallace, muitos desses crimes vão ser solucionados. É que antes, muitas das vítimas não vinham depor por ter medo dele, por ser o Wallace uma pessoa muito violenta. Nós temos a suspeita de que ele tem envolvimento em 7 homicídios e é confirmada a participação dele em 2 tentativas de homicídio. Essas 2 tentativas de homicídio, ele foi reconhecido pelas vítimas, as vítimas compareceram à delegacia, fizeram reconhecimento e, por esse motivo, ele tem mandado de prisão decretado por essas tentativas de homicídio. Moradores de Vila Velha começam a fazer inscrição para receber dinheiro do FGTS. Tem direito quem mora em ruas atingidas por alagamento na chuva de março deste ano. Veja mais aí, ó.
Mesmo com chuva, muita gente saiu de casa e foi até o ginásio do Tartarugão, em Vila Velha, realizar o cadastramento para receber o FGTS. O benefício será dado aos moradores de 92 bairros que foram prejudicados pelas chuvas no mês de março deste ano. O atendimento, que teve início hoje, deve ir até o dia 3 de agosto. Daniel, morador do bairro Cristóvão Colombo, contou que o dinheiro será utilizado para reformar a casa. Você acaba perdendo alguns móveis, né, e acaba também comprometendo a estrutura da casa. Você tem que estar fazendo uma reforma. Foi o que aconteceu com a minha, no caso, houve trincas e tudo mais, então a gente precisa estar acertando isso aí. Paulo também vai fazer reparos em sua residência. Além de todo o prejuízo material, tem a questão das doenças que na rua toda teve problema de doenças posteriores, né? Toda vez que chove, não precisa chover com grande intensidade, a nossa rua toda alaga. Para atender os beneficiados, o cadastramento foi dividido por regiões. A cada semana, uma região será cadastrada. E é preciso ficar atento para você comparecer ao ginásio no dia correto em que o seu bairro for cadastrado. Para realizar o cadastro, é necessário apresentar carteira de identidade, carteira de trabalho e comprovante de residência, com data de emissão no período de 21 de dezembro de 2012 a 21 de março de 2013. No site da Prefeitura, nós temos as regiões, os bairros e principalmente as ruas que foram atingidas. Agora, outra coisa que a população tem que ter em mente também: o fundo de garantia só será liberado se ela realmente tiver contribuído. Não adianta ela vir tentar retirar um fundo que ela não tenha. Lembrando que o cadastro acontece no ginásio do Tartarugão, em Vila Velha. Para saber o dia certo de ir ao local, é só acessar o site da Prefeitura. Qual é, Tonino? Muito simples, pessoal. Anote aí: www.vilavelha.es.gov.br. O TN volta já com vagas de emprego para coordenador de restaurante, estoquista, caixa, promotor de vendas e outras oportunidades para trabalhar em shopping. Voltamos rapidinho. Agora 12h26. Até já, amigos. Novas vagas de emprego são chances para gerente de loja, coordenador de restaurante, estoquista, caixa, promotor de vendas, assistente de loja e vendedor de shopping. Só vagas bacanas, hein? Olha só, é fácil, hein? Você liga 3222-0012, 3222-0012. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho de sempre, uma ótima tarde para você. E amanhã temos um novo encontro ao meio-dia. Mas já acabou. Agora tem Júlio César Soares e o Tribuna Esporte, hoje com tudo sobre a Libertadores e a Copa do Brasil. À noite, George Beach tem um encontro marcado com você aqui, ó, no Tribuna Notícias, segunda edição. Tchau, Ingrid. Tchau. Tchau, meus amigos. Um abraço.